Esta semana, juntem-se a mim durante a minha jornada para revelar um dos maiores mistérios do mundo antigo, a morte do rei Tut. No momento em que a múmia dele foi descoberta, houve boatos de um crime. Depois, raios-x mostraram detalhes reveladores de um possível ataque. E agora, novas evidências apontando para outra causa da morte. Qual é a verdadeira história por trás do trágico destino do rei Tut? Para descobrir, iremos entrar na tumba onde a múmia dele ainda dorme. Posso tentar? Que é este? Eu testarei as armas que ele levou para dentro de seu túmulo. E com a ajuda da ciência moderna, eu provarei os boatos sobre a morte dele de uma vez por todas. Estou em busca da verdade e irei a extremos para isso. Em busca da verdade. Esta é a máscara mortuária do faraó Tutankhamon. É uma peça de arte incrível feita por alguém de muito talento, 11 quilos de ouro maciço, coberto com pedras preciosas e minerais. Por trás está o rosto de um garoto, morto aos 19 anos. Eu sou Josh Bernstein e eu vim ao Egito para saber mais sobre as recentes descobertas que poderão esclarecer a misteriosa morte do garoto de ouro, o rei Tut. Minha jornada começou em Luxor, cerca de 720 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Mais de 3.000 anos atrás, antes de a vida dele ser interrompida, o faraó Tutankhamon governou aqui dessa antiga cidade, às margens do rio Nilo. Os arqueólogos a chamam de Tebas, seu nome grego. Mas para o menino rei, Tutankhamon, a cidade era chamada de Waset. E era seu lar. Durante a época dos faraós, os egípcios acreditavam que o Nilo simbolizava a viagem da vida deles. O Oriente, onde o sol se levantava, representava o nascimento. E o Ocidente, onde o sol se punha, representava a morte. Ao cruzar o Nilo, estou seguindo uma das jornadas de Tutankhamon, quando sua vida chegou a um fim abrupto e seu corpo viajou para o oeste, para o Vale dos Reis. A trilha de pistas para dentro da misteriosa morte de Tut começa aqui. E se alguém pode me ajudar a descobrir a verdade... Oi. Olá, doutor. É meu bom amigo, Dr. Zahi Hawass. O rei menino dessa época. O menino de ouro, sim. Então aqui no Vale dos Reis. Sim. Por que aqui? Porque este lugar é silencioso, é seguro, pode ocultar um túmulo e tem a forma de pirâmide. E eles decidiram que este poderia ser o lugar de descanso de todos os reis do novo reino. E o rei Tut era um deles. Uau! Vamos lá ver o túmulo dele? Vamos lá. Legal. Na época de Tutankhamon, os faraós egípcios tinham parado de construir túmulos-pirâmides. Em vez disso, abaixo de montanhas em forma de uma pirâmide natural, eles começaram a abrir câmaras funerárias na base das rochas. Em 1917, um arqueólogo britânico chamado Howard Carter veio a este vale. Ele ficou intrigado por evidências vagas de um túmulo não descoberto. Carter escavou aqui por 4 temporadas antes de enfrentar um ultimato. O patrocinador de sua escavação, um rico aristocrata inglês chamado Lord Carnarvon, concordou em financiar as escavações por apenas mais um ano. Por incrível que pareça, nesse ano, a mais rica descoberta da história da arqueologia foi feita. A gente pode entrar? É claro. Legal. Trouxe lanternas. Ótimo. No dia 26 de novembro de 1922, Carter e Carnarvon desceram juntos esses mesmos degraus pela primeira vez. Eram esses os degraus? Sim. O Carter foi na frente. Então isso não mudou nada. No fundo, Carter fez um pequeno orifício na entrada da tumba. E pelo buraco viu coleções inimagináveis de riquezas. Ele olhou lá dentro e Lord Carnarvon perguntou a ele: O que você vê? E ele disse: Coisas maravilhosas. Uau! Coisas maravilhosas. Do outro lado da parede havia mais de 5.000 artefatos.
Eles estavam entre os tesouros antigos e mais espetaculares que o mundo já vira. Todos muito juntos em poucos e pequenos cômodos. Hoje, o primeiro cômodo em frente à entrada é chamado de o Anexo. Agora vazio, ele está proibido para turistas. Eu nunca entrei na sala dos tesouros chamada de Anexo com uma câmera. Então essa é a especial. primeira vez. Só para você. Isso é especial. Mas eu tenho que dizer... Você consegue imaginar isso aqui com todo aquele ouro? Ouro. E artefatos de ouro. E estava tudo em camadas, porque eles escavavam até bem fundo e colocavam lá a maioria dos artefatos. Ao lado da câmara mortuária é outro pequeno salão que ainda contém as relíquias da época dos faraós. Este é o tesouro. Isso aqui veio mesmo dessas tumbas aqui. Isso foi deixado para trás. Veja só esses hieróglifos. Levaram todo o ouro. Você pode tocá-los. Tocar o passado. Isso é tão legal, gente. É demais. Tocar o passado. Então, doutor, como é que deve ter sido esse lugar? Isso era... Cheio, né? O tesouro era cheio de artefatos e estátuas de ouro. E era o lugar mais precioso. E, olha, eu acho que não há nenhum outro túmulo que... O cofre e o anexo eram cheios de tesouros preciosos, todos organizados em torno da câmara mortuária de um rei dourado, Tutankhamon. É o tesouro arqueológico mais valioso já encontrado. É sim. Olha, Josh. Josh, olha. Olha o rosto. Ainda intacto, como quando foi descoberto, está o sarcófago dourado de um rei, cuja identidade e história de vida começaram imediatamente a perturbar os arqueólogos. A cobra picaria aqueles que se atrevessem. Sua elegante representação não era de um governante velho ou decaído, mas o retrato da juventude. E seus tesouros foram postos dentro de uma tumba minúscula para um faraó egípcio. Normalmente, os túmulos desses reis eram construídos durante seu governo e eram enormes, com até 100 cômodos. Mas o túmulo de Tut só tinha 4 cômodos, indicando que o trabalho aqui mal tinha começado. Todas as evidências apontavam para uma morte que pegou o antigo Egito de surpresa. Porque ele morreu de repente. Então isso foi o máximo que eles conseguiram criar na época. Então, quando o rei Tut morreu, eles tiveram que apressar as coisas. Pinturas simples, em vez de mais ornamentadas, também sugerem que a câmara mortuária foi preparada às pressas. Se você reparar bem, vai ver que o cenário mostra que o rei Tut foi enterrado no santuário. Olha aqui. As pessoas estão levando a múmia dele para a procissão funerária até a tumba. E se você olhar bem aqui... Imagens do entorno do corpo de Tut mostram cena de uma passagem à eternidade. Segundo a crença egípcia, tais imagens eram exigidas para tumbas dos faraós. Mas elas eram geralmente muito mais elaboradas do que essas. Os arqueólogos tinham descoberto um jovem rei, morto sem explicação, e uma preparação apressada para o enterro. Mas as coisas ficaram realmente bizarras quando o financiador da escavação, Lord Carnarvon, morreu apenas alguns meses após o túmulo ser aberto. Uma maldição sobre o túmulo de Tutankhamon foi declarada e a imprensa internacional não perdeu a oportunidade. A morte de outras personalidades no Egito e em todo o mundo foram atribuídas ao rei Tut. O fascínio pelo túmulo se espalhou pelo mundo todo e a maldição da múmia nasceu. Acha que tem alguma coisa estranha aqui? Sabe, mesmo com essa descoberta e com tudo o que aconteceu na época da descoberta dessa tumba, foi estranho o que aconteceu comigo. Eu sinto que tem um mistério sobre este rei. Magia e mistério. Hoje, a crença na maldição já é bem menor. Mas o mistério da morte do rei menino cresceu. Minha procura por pistas deve continuar fora dos muros do túmulo. Estou indo ao Museu Egípcio para ver o que eu posso descobrir com a nova Casa dos Tesouros de Tutankhamon. Um dos meus museus favoritos. Museu Egípcio. O corpo do rei Tut não foi enterrado apenas no sarcófago que eu vi no túmulo.
havia 3, um dentro do outro, e no interior de todos eles, pressionada contra a pele do rei menino, estava essa deslumbrante máscara dourada. Quem vai me ajudar a continuar a minha busca pelos tesouros que adornavam o rei morto é a diretora do museu, a doutora Wafa El-Sadiq. Tão especial aqui. Eu tô olhando pra ela é linda, mas por que eles gostavam tanto de ouro? Bom, o ouro era a carne dos deuses e ele se tornou um deus quando morreu. Sabe, este não era o fim, era o início de uma vida eterna, ok? E começamos por onde? Para os egípcios antigos, Tutankhamon estava se tornando um deus. Seu corpo foi coberto com tesouros utilizados para simbolizar essa transformação e protegê-lo na vida por vir. Mais joias. Sim, elas foram encontradas cobrindo a múmia. As faixas envolvendo a múmia continham centenas de joias simbólicas, como o escaravelho, a cobra e o abutre. E o que é que tem ali? E além das joias, a doutora Wafa me mostrou que alguns itens na tumba, como luvas e chinelos, foram encontrados nos tamanhos infantil e adulto. Isso levou os arqueólogos a concluírem que Tutankhamon foi coroado por volta de apenas 10 anos de idade. À medida que governava, o rei criança crescia e se tornava um jovem adulto, que governou a mais avançada civilização na Terra, a partir deste trono. Este é o famoso trono de Tutankhamon. E ali nós o vemos sentado em outro trono e sua esposa o perfumando. Detalhes íntimos da vida do menino surgiram a partir do conteúdo do túmulo, como seu casamento com uma irmã ou meia-irmã, e que nenhum de seus 2 filhos sobreviveu após o nascimento. A imagem que temos da vida do rei Tut tem ficado cada vez mais rica, mas ainda sem evidências sólidas da causa de sua morte. Minha busca precisa se expandir, dos artefatos de sua vida até os registros descrevendo a época em que ele viveu. Em um canto cheio do museu, a doutora Wafa me mostra um documento da época do rei Tut. Eu acho que este é o documento mais importante que temos naquela época, porque ele descreve a situação exatamente como era. Como se ele estivesse vendo o que acontecia. Isso, exatamente. Há templos que nunca foram limpos, deuses que nunca foram venerados, sacerdotisas que estão sem emprego. Certo? Não é isso que está dizendo aqui? Sim, é mais ou menos isso. A restauração Estela não menciona a morte do faraó, mas descreve um momento de crise durante o seu reinado. O rei Tut tinha sérios problemas nas mãos. Isso é mais importante do que o ouro e a prata e objetos preciosos. Sério? Sim, isso é mais importante do que tudo que a gente viu. Se temos um texto como este, você sabe, isso pra mim é muito mais valioso do que o ouro. Mais importante, é revelador. Porque é história. Parece que eu tenho uma nova trilha de pistas a seguir. Talvez eu possa resolver este mistério explorando os registros escritos do Egito Antigo, deixados tanto por escribas quanto pelos faraós. Estou no rastro de um antigo mistério, a morte do rei Tut. Oi, doutor. Eu cruzei o rio da vida, da cidade onde ele viveu, e desceu ao seu túmulo. Agora eu vim descobrir que indícios eu poderei encontrar nos registros do Egito Antigo. Ao contrário de algumas culturas antigas, os egípcios foram escritores prolíficos, especialmente durante a época do rei Tut. Talvez mais pistas sobre sua misteriosa morte poderão ser encontradas nos registros que deixaram, escritos em papiros ou martelados em pedra. Minha boa amiga, a doutora Salima Ikram, é especialista em língua e escrita egípcia. Ela concordou em me dar um curso intensivo sobre como os antigos egípcios registravam a história dos faraós, como Tut. Bom te ver. Bom te ver. Você chegou bem? Cheguei. Olha pra cá. Beleza. Aqui dentro, nos arredores do Cairo... Não tá muito deteriorado, né? Salima começa a comunicação egípcia 101. Nossa, eu queria ter um escritório aqui. Uma lição que começa com papiro. Então isso aqui é papiro? É isso. Papiro do Chipre. Essa sempre foi
a única planta usada. Essa foi a única planta usada até cerca de 1000 depois de Cristo. Primeiro, cortamos o caule. Ok. Há mais de 2000 anos antes do rei Tut, os egípcios cortavam essas plantas e embebiam as fatias na água. Você deixa de molho. Elas ficam de molho por uns 2 dias, mais ou menos. E elas ficam encharcadas e dessa cor. Elas ficam flexíveis assim. O próximo passo? Manda! Retirar toda a água. Tá parecendo um programa de culinária. Parece um pouquinho, sim. E hoje nós vamos fazer um papiro. Por sorte, o faraó não vai pedir a nossa cabeça se a gente não fizer um bom trabalho. Entendi. Depois de cortar e ensopar, as fatias de papiro agora macias eram achatadas, trituradas e deixadas para secar em lençóis. Isso. Olha só que legal. Olha só. Será que você podia me mostrar como eles escreviam no papiro? Claro. Pode? Isso aqui é ocre. Usando cores que ocorrem naturalmente. Tiravam o vermelho do ocre vermelho e o preto do carvão vegetal. Os egípcios pintavam em papiros, criando uma das primeiras línguas escritas na história. Os hieróglifos começaram assim. Quer dizer, qual foi a evolução da escrita? Olha, antes eles só tinham imagens e depois eles passaram para a linguagem dos hieróglifos, com os sons e tudo um pouco mais organizado, sabe? Então, você conhece algum? Nossa. Um simples, a assinatura Ankh. A Ankh? Ankh. O Ankh, do Tutankhamon, sim. Ok. Isso é o que o escriba faria. Então temos a Ankh de Tutankhamon. E você sabe o que significa? Sei. Ankh significa vida. Tutankhamon significa o ser vivo de Amon. Isso. Sério? A manifestação viva de Amon. Muito bom. Esse pincel tá bem grosso, hein? As mensagens de Tutankhamon seriam identificadas por sua marca. Esta carteira de identidade real marcava os monumentos oficiais e propriedades do rei, esculpidas pela eternidade em pedra. Nossa, muito legal, mas deixa eu ver isso aqui. Aqui você tem apenas metade de como registravam. Porque as coisas mais importantes eram naturalmente as inscrições feitas nas paredes do templo. E é aí que a pedra vai entrar. Mas isso aqui é muito mais bonito e leva muito mais tempo para fazer. Então isso aqui é Amon, isso é Tut e aqui Ankh. E aqui nós temos outras inscrições. Esse é o nome formal completo dele. Nós o chamamos apenas de Tutankhamon, mas o verdadeiro nome dele é Rekayunushema. Então se alguém quisesse enviar uma mensagem para alguém, ele usaria papiro como um tipo de e-mail, mensagem de texto, mas se você quisesse um documento formal, ou se um rei estivesse tentando registrar alguma coisa, seria feito em pedra. A pedra era usada para documentação formal. Então, nos templos, se um rei tivesse lutado uma batalha especial e quisesse registrá-la para a posteridade, seria em pedra. E se ele comemorasse um festival especial, também seria feito em pedra. Porque se fosse em pedra, duraria para sempre. Então, se ele fez algo memorável, aquilo ficaria lá pela eternidade. À medida que a escrita foi evoluindo de imagens para a língua, os faraós do Egito Antigo começaram a deixar mensagens em todo o país. Estive aqui o suficiente para saber que o lugar onde os faraós realmente gostavam de deixar suas marcas era muito longe ao sul do Cairo, nos antigos templos de Luxor. O templo de Karnak é o maior complexo religioso de todo o mundo. E os faraós do Egito deixaram sua marca aqui também. Então isso torna este lugar perfeito para achar pistas sobre a vida e morte de Tutankhamon. Eu vim em busca da marca do rei Tut. E para me ajudar com isso, eu chamei o professor Donald Redford. Eu sou o Josh. Oi, Josh. Muito prazer. Prazer também. Então você escolheu esse local por quê? Sim, para apresentar Tutankhamon a você. É por aqui. Uma estátua de Tutankhamon, embora danificada, continua aqui. Prova mais do que clara de que o rei menino deixou sua marca aqui em Karnak. Mas parece que o nome do faraó foi apagado. Podemos encontrar marcas de Tut aqui? Não, não podemos. E essa ausência, na verdade, é estranha. Onde quer que ele seja encontrado, sua marca foi apagada. Sério? Sério. Sumiu. Sumiu. Ele foi amaldiçoado, foi abandonado. Suas lembranças foram amaldiçoadas porque ele foi corrompido pela heresia Amarna. Essa história eu conheço, a Revolução Amarna. Pessoas cultuando a deusa Atena. Em 2004, eu visitei as ruínas de uma cidade chamada Amarna. Nossa, obrigado, hein? Valeu. No interior de uma das tumbas, eu vi evidências de uma revolução religiosa.
que depois eu soube ter tido um grande impacto sobre Tutankhamon. Tudo girava em torno dessa imagem, um deus chamado Aton, ou disco solar. O antecessor de Tutankhamon, o faraó Akhenaten, o criou. Ele forçou os egípcios a adorarem este único deus e fechou os templos de todos os outros. Muitas pessoas resistiram e o país entrou em crise. Donald Redford me disse que o menino rei tentou reverter essa revolução e alguns acham que ele foi assassinado por isso. Será que ele pôs um fim nas crenças de Akhenaten? Em seu terceiro ano, provavelmente, aconselhado por seus mentores, ele começou imediatamente um programa de reabertura dos templos mais antigos, os templos dos deuses. Então deixa eu entender isso. Quando o rei Tut assumiu, o Egito estava em desordem. Sim, as finanças muita. uma bagunça. Sim, foi. E para sim. conseguir restaurar as coisas e colocar ordem nas coisas, ele disse, ok, essa coisa de Amarna, de Aton, disco solar, chega. Para colocar o sistema de volta onde estava antes de Akhenaton fechar os templos. Claro. Isso é muito maduro para o menino rei, né? Sim, eu tenho certeza que ele tinha mentores que estavam por trás dos bastidores. Eu entendi, claro que sim. Só dizendo o que ele deveria fazer, não é? Com ele sobre... Trabalhando de perto com seus conselheiros, Tutankhamon inverteu a situação que ele havia herdado. Alguns historiadores interpretaram isso como um sinal de força política, mas outros acham que Tut ficou no caminho dos planos de alguém. Então quer dizer que ele pode ter sido coagido a fazer isso. Ele era um jovem rei. Provavelmente, ele tinha que deixar as pessoas felizes, Isso o pessoal do Império Quer feliz. dizer, ele era maleável demais, era só um garoto. Os arqueólogos descobriram mais sobre o período de Amarna e o papel de Tutankhamon para acabar com ela. Suspeitas de um assassinato começaram a circular, citando os membros do Tribunal de Tut como os principais suspeitos. O primeiro foi Horemheb. Ele era conselheiro militar de Tutankhamon e, mais tarde, se tornou faraó também. Foi ele quem tirou as marcas de Tut dos muros do Egito. O próximo suspeito foi Aya, principal conselheiro político do rei menino. Ele trilhou seu caminho através das posições do governo Amarna e se tornou faraó quando Tut morreu. Ambos os homens teriam se beneficiado da morte precoce de Tut, ou talvez de seu assassinato. Estou em uma jornada para descobrir o mistério em torno da morte do faraó Tutankhamon. Eu vi o sarcófago onde até hoje sua real múmia está. Descobri evidências de agitação política e religiosa durante seu reinado. Mas será que Tut realmente foi assassinado? Está na hora de voltar ao nosso homem do Egito, que pode ter a resposta. O Dr. Zahi Hawass. Sente-se nessa cadeira. Ok. Eu vou me sentar aqui e vou lhe contar Legal. tudo sobre este rei. Ah, legal. Sabe, a múmia foi radiografada 2 vezes e o resultado foi que o rei Tut foi assassinado. Eu tenho explorado essa ideia. Eu sei. Pode ter sido política, quem sabe até o Horemheb. Sim. Acontece que o crânio do rei Tut foi radiografado 2 vezes e por 2 vezes apareceu um buraco na base do crânio. Este buraco foi a prova que os arqueólogos vinham procurando. A teoria da morte por ataque. A teoria de um duro golpe na parte de trás da cabeça tornou-se popular, mas para Zahi, a investigação continuou. Sabe, eu tive bons momentos em minha vida, em arqueologia. Grandes momentos que eu nunca esquecerei. Nenhum deles, o melhor deles, foi o que eu fiquei cara a cara com o rei Tut. Você ouviu? Aquilo foi incrível. Eu imagino. Olhar para o rosto dele. Em 2005, Zahi e uma equipe internacional desceram abaixo do Vale dos Reis e tiraram o rei Tut de seu túmulo para examiná-lo com uma máquina de tomografia computadorizada. A máquina fez quase 2.000 imagens do corpo, criando um modelo 3D, que deu a Zahi a melhor imagem do rei menino já feita. E acabou com os boatos de assassinato. Quando os arqueólogos examinaram, eles descobriram que não houve golpe nenhum na parte de trás da cabeça. Não? Nada? Não. Mas tinha um buraco. Aquele buraco não foi porque ele foi assassinado. Aquele buraco foi por causa do processo de mumificação
que era feito na dinastia 18. Eles abriam buracos como aquele para colocar líquido lá dentro. Sério? Lá dentro. Quer dizer que não deram uma paulada nele? Não. A segunda coisa é que não houve crime. Nada? Nada. Tem certeza? Eu tenho certeza. Mas depois de examinar provas da tomografia computadorizada, Zahi descobriu um novo e intrigante fato sobre a morte de Tutankhamon. Por mais de 3.000 anos, o corpo mumificado escondeu um segredo: a perna esquerda quebrada. Um ferimento que pode ter causado a morte de Tut. A ideia de um assassinato é bastante emocionante. É um mito, é um mistério. Mas eu estou muito feliz por estar com os estudiosos, com os arqueólogos, quando eles descobriram a verdade. Desde o início, eu disse a mim mesmo: eu espero que este menino, esse belo jovem dourado, não tenha sido realmente assassinado. Então a ideia é de que ele não foi necessariamente morto por razões políticas ou assassinado, mas que ele morreu por razões médicas. É nisso que eu acredito agora. Foi uma espécie de acidente que aconteceu com ele. Ao ver a tomografia computadorizada, os arqueólogos começaram a se perguntar: poderia um rei egípcio realmente ter morrido por causa de uma perna quebrada? Para descobrir, eu estou passando de assassinato para medicina. Em Alexandria, Egito, existe um médico que sabe como o rei Tut ter sido tratado há mais de 3.000 anos. Seu nome, Dr. Sameh Arabi. Olá. Eu vim ao consultório certo. Josh, muito prazer. Bom, o doutor trouxe isso aqui para o senhor. Eu imagino que seja emocionante olhar para os ossos de um faraó. Sim, é muito emocionante. Então, isso aí é um ferimento grave ou não? É um ferimento grave. Muito grave? É um trauma grave, sim. Porque, pelo que eu saiba, quebrar um fêmur não é fácil, não é? Não é fácil. Este é um dos ossos mais duros do corpo. Ele está coberto por uma massa de músculos, por isso não é fácil ser quebrado. E será que isso pode ter matado ele? Bom, ossos quebrados geralmente não matam ninguém, mas há 2 fatores que podem surgir com um grande trauma como este. Eu esperaria o sangramento, muito sangramento. Outro ponto é a infecção. Quanto tempo levou para que ele recebesse cuidados médicos? Então, deve ter sido uma lesão grave, alguém deve tê-lo atingido com um objeto duro, ou ele pode ter caído de um cavalo, ou sei lá, de alguma coisa assim. E, doutor, será que a gente pode... Porque eu sei que essa é uma área de seu interesse. Será que teria como voltarmos no tempo e o senhor me mostrar a medicina egípcia? Sim, nós podemos fazer isso. Vamos até a sala de exames que eu vou te mostrar. Ah, é? Beleza. Eu vou ser o rei Tut. Você vai ser o rei Tut. Maravilha. O senhor, então, vai ser o meu médico. E eu vou ser o médico real. Legal. Por aqui. Os médicos do rei Tut eram estudantes devotados da medicina natural. Nela, eles encontraram tratamentos e medicamentos que podem ter ajudado o rei Tut a permanecer vivo. Eu não me sinto muito bem, eu tô mal. Bom, então, antes de mais nada, temos que parar o sangramento. Tá bom. Carne crua era usada para parar o sangramento. Isso é um pedaço de carne. Basta a gente colocar aqui e isso tá frio. A casca do salgueiro era usada como analgésico. Você vai ver que... Salicina. Esse eu conheço. Sim, é o principal sim, ingrediente da aspirina. Mas para Tut, com uma ferida aberta e a perna esquerda quebrada, a principal ameaça à sua vida foi uma provável infecção. Será que eu posso usar alguns desses itens para fazer parecer uma ferida? Tá, me 2 segundos. Quando ensinamos cuidados médicos na minha escola de sobrevivência, nós sempre ajudamos os alunos a visualizarem os tipos de lesões que eles realmente veriam, desenhando-as no lugar onde elas estariam. Tá vendo? Parece pior do que apenas fingir. Bom, vamos aplicar um pouco de mel aqui. É uma coisa chamada higroscopia. Chupa a água. Ele puxa a água para fora. É isso. Isso mataria qualquer organismo. Isso aqui é mel comum? É só mel. Pode provar. Não. Mel. Eu sei que mel é estéril, não é? Então, estéril, quer dizer que nenhum organismo consegue sobreviver nele, não é? E se nenhum organismo consegue proliferar em mel, então não poderá ter infecção ali. Sério, tinha penicilina naquela época. O mel era um antibiótico, exatamente como o pão mofado.
Não se preocupe, isso aqui é antibiótico. Olha só, eu quero ver o que é que você vai colocar na minha perna antes de você colocar na minha perna. Olha só isso aqui, caramba. Isso aqui é pão bolorento. É pita, certo? Pão árabe bolorento. Também conhecido como penicilina. E mel também. E aí os micróbios não entram. Não entram. Sem micróbios. Legal, não entram. A infecção era uma preocupação enorme para os antigos egípcios. E eles descobriram muitas maneiras de evitá-la. Se você apertar, você tira o suco. Foi descoberto que cada uma dessas coisas é uma substância especial, parecida com um antibiótico. Ah, beleza. Me dá Olha esse só. pedaço grande aí. Me dá metade. É como fazer suco de cebola. Eu vou ter o cheiro mais esquisito da história no joelho. Olha só pra isso, gente. Isso mesmo. Sobreviver? Ah, sim, claro que vai. Ok. Entre carne, entre mofo, casca de salgueiro, mel, esses antigos egípcios conheciam seus medicamentos. E, no entanto, o rei morreu. O que faz você ficar pensando? Porque, para mim, o mundo do faraó era um mundo de proteção. Ele tinha assessores, ele tinha conselheiros, ele tinha pessoas que viviam lá para protegê-lo. E, no entanto, nós sabemos que esta era uma lesão muito grave. Não é fácil quebrar um fêmur. E ainda mais morrer disso. Então, talvez, o rei não estivesse tão protegido, afinal. Isso faz você pensar o que ele fez para estar nessa situação. Eu vou dar outra olhada na vida do rei Tut no Museu Egípcio. Nossa! Mais uma vez, a diretora do museu, a doutora Wafa El-Sadiq, concordou em me mostrar o local. Mas dessa vez, ela vai me falar sobre o rei Tut, o guerreiro. E o que é esse artefato aqui? Bem, isso está mostrando Tutankhamon em sua biga com seus belos cavalos. Este famoso baú mostra Tutankhamon caçando e em guerra. Tudo na parte traseira de uma biga. Quando os bens do túmulo foram levados e estudados, os arqueólogos começaram a ver que este jovem faraó não era apenas rei, mas um líder militar em treinamento. Então esses são os arcos de Tut. Sim, estes são os arcos. Ele tinha vários. Sim, e ele tinha muitas flechas também. E essas são as cordas de arco. E aquilo parece um funda. Então ele foi um arqueiro bastante entusiasmado. O túmulo do rei Tut continha uma riqueza de armas, mais de 50 arcos. E um monte de flecha também, Sim. né? E 400 flechas. Mas o item mais valioso do túmulo era esta biga. O rei Tut foi enterrado com 6 destas. Essa era totalmente funcional e coberta de ouro. Nós temos todos os elementos da biga nessa. Então nós podemos supor Que ela que foi ele usada. realmente andava nisso. Sim, E tinha que ter 2 cavalos puxando. sim, Quer ele fosse realizar uma cerimônia ou usar o seu arco, ou ambos. exatamente, sim. Uau. Sim. Embora ainda apenas uma criança, Tutankhamon teria sido exposto à arte da guerra. Seu túmulo estava cheio com as armas do Egito Antigo e com evidências de que ele estava aprendendo a usá-las. Como faraó, Tutankhamon era o comandante do exército egípcio. Talvez a sua formação militar ou suas experiências no campo de batalha tenham dado à sua vida um fim precoce. No mesmo deserto onde o rei Tut teria tido seu treinamento, eu vim conhecer o historiador militar e especialista em armas, Mike Lodes. Oi, tudo bem? Olá, muito prazer, viu? Olha, eu explorei o museu e os artefatos encontrados no túmulo. Mas o que eu realmente quero entender é como era usá-los. O que se esperava que o faraó soubesse fazer com todas essas armas? Bom, o faraó tinha que se provar valoroso na guerra e na caça. Eram atividades de um status elevado. E ele tinha que ser o faraó de direito, então ele tinha que ter o talento. E ele tinha que ser habilidoso. Então ele foi treinado desde a infância. Com certeza. Ok. Treinado desde a infância, dos 7 anos em diante. As armas encontradas na tumba do rei Tut não estavam ali só por estar. O rei Tut pode ter sido ferido treinando para ser um guerreiro. Então o Mike está me levando para conhecer seu arsenal, começando com o simples. Eu acho que uma das coisas mais surpreendentes sobre o tesouro de Tut, o tesouro de Tut, ele é famoso, é o símbolo dos tesouros do mundo. E nesse tesouro há varas simples.
Mas elas eram armas na guerra e podiam ser usadas como um porrete. Mas principalmente eram armas de caça. Ele deve ter sido treinado para bater animais pequenos com isso. Isso, eu acho que sim. Não importava se ele já era moço e mesmo sendo um príncipe, jogar um pedaço de pau e bater com ele é divertido. Vamos nos divertir? Vamos sim. Está pronto? Tô. Não é assim. É assim. É improvável que Tutankhamon tenha se ferido aprendendo como jogar um pedaço de pau. Mas com prática, ele pode ter ficado mais forte e preciso. No túmulo de Tut havia várias armas do período. E o jovem rei teria praticado com todas elas. O item que mais me surpreende nesse túmulo real é a funda, porque é uma funda realmente básica, uma funda simples. Quer dizer, esta é a arma de um pastor, é uma arma muito humilde, mas é muito sofisticada na maneira como foi feita. A funda era uma arma antiga eficaz. Mas a verdadeira sofisticação militar para o faraó egípcio veio com o arco e flecha. Mike, eu sei que durante a época dos faraós, nenhuma arma foi mais mortal do que esta. Com certeza. E é também uma arma de status elevado. Bom, esta, como você deve ter percebido, é semelhante às armas que você já viu no museu. Parece sim. Mas as que você viu no museu têm um formato completamente diferente, que é este. É um W achatado. E as pessoas achavam que não era a mesma forma, que eram dois tipos diferentes de arco. Mas quando você pega nas mãos, parece que se dá uma mágica. Na verdade, ela muda de forma, ela se transforma neste arco angular. E então eu repito, quando você arma o arco, ele fica parecendo um belo arco crescente. É um equipamento extraordinário. À medida que Tutankhamon foi crescendo, o perigo em seu treinamento foi aumentando. Ele deve ter começado a aprender a caçar. Depois a dirigir uma biga. A meta final deve ter sido a de combinar essas duas habilidades em uma nova e arriscada arte, a biga de guerra. Estou na trilha da morte do rei Tut. Acabei descobrindo que, à medida que ele crescia, seu treinamento também ficava cada vez mais perigoso, com o uso dos tanques de guerra do Egito Antigo. Isso é maravilhoso. Isso aqui é lindo. Isso, desde pessoas que usavam arcos de madeira, varas de arremesso e fundas. 150 anos antes de Tut, eles tinham isso. Agora eles estão sob uma nova liderança. É uma arma do terror. Nesse caso, você tem alguém dirigindo a biga. E a pessoa de alto status, o faraó. Obrigado, hein? Atirando. Atirando? Posso tentar? Flexione os joelhos para absorver os solavancos. Ok. Você vai ter que escolher o seu momento para fazer isso, porque é muito complicado. Eu tô vendo que você colocou um alvo ali para mim. É isso então, mesmo. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Ai! Vamos lá! Vai! Eu já tinha andado com um arqueiro e uma biga antes. E eu sei que existem 1000 maneiras da gente se machucar. Os cavalos podem se assustar. Você pode bater numa rocha ou simplesmente escorregar. Mas com um pouco de prática, você consegue dar um bom tiro também. Mas segundo Mike Lodes, foi exigido um truque ainda mais arriscado do rei Tut. É difícil. Você achou isso difícil? O que o faraó fez e que ninguém mais fez? Bom, ele tinha um regimento inteiro de guerreiros em bigas, todos com uma pessoa conduzindo e outra atirando. Mas para colocá-lo acima disso, para dar a ele o status de um deus, o faraó iria conduzir sozinho, por conta própria, e atirar com arco. Um nível altíssimo de dificuldade e um grande nível de perigo também. Eu vi desenhos assim de Tutankhamon, mas eu sempre pensei que fosse mais tipo uma arrogância política, que eram imagens e obras de arte, mas não necessariamente da vida real. Você está certo. E nós não podemos realmente saber quanto é invenção e quanto é verdade. Com certeza consideravam isso uma pessoa amarrar as rédeas em torno da cintura. Isso provavelmente não é verdade, mas esse é o nosso desafio, não é? Poderia uma pessoa controlar uma biga sem usar as mãos? Vamos descobrir. Vamos! Ya! Os cavalos do rei Tut devem ter sido habilmente treinados. Ya! Vai! Ya! Vamos, cavalos! Vamos! Ya! Ya! Vai, cavalinho, vai!
Os meus não são. Ya! Mas eles acabaram pegando o jeito. Ya! Vai, cavalo, vai! Ya! Ya! Vamos! Ya! Ya! Parece possível controlar a biga com as rédeas nas mãos ou ao redor da cintura. E aí, Josh, como foi? Foi bem difícil. Eu acho que você foi muito bem, foi incrível. Mas foi arriscado para mim e deve ter sido arriscado para Tucci. Tá, e se ele foi arrastado e depois atropelado? Só precisaria de um pequeno solavanco. Ou, de repente, os cavalos se assustam com alguma coisa. Principalmente quando tenta atirar. Ou, olha como este eixo é fino. As bigas são leves, são bastante leves mesmo. Mas há um perigo inerente aí. Porque, veja, se a biga dele tombou de repente para um dos lados, ele pode ter caído ainda amarrado nas rédeas e ter sido arrastado. Quer dizer, isso seria muito grave. Claro. Então a ideia disso não ser apenas uma arma de guerra, mas de ter sido o objeto que acabou ferindo ele. Há alguma validade nisso? Alguma veracidade nisso? Isso é bem provável. Tutankhamon. Rei, criança e guerreiro. Das relíquias da sua vida, às maravilhas da ciência moderna, surge uma nova teoria. A morte por um trágico acidente. Mais uma vez, eu vim conversar com o Dr. Zahi Hawass. Aprendi muito sobre Tucci. Resolveu o mistério? Tô chegando lá. Você acha que correr em uma biga... quer dizer, é difícil, eu posso te dizer. Sabemos que ele foi guerreiro, sabemos que foi o comandante, sabemos que ele foi... Um caçador. Um caçador. E ele tinha 18 anos, né? Ou 19. Então ele provavelmente tinha muita coragem. Ele fazia coisas que talvez não fizesse agora. Mas... então será que foi isso que o levou à morte? Ele poderia estar caçando em cima de uma biga ou poderia estar lutando, ter sido jogado para fora da biga, mas aquela fratura foi muito grave. E eu acho que uma infecção ou impacto podem ter sido a causa da morte dele. Com apenas 19 anos, o rei menino do Egito, Tutankhamon, morreu de repente. Aparentemente devido a complicações relacionadas a um devastador ferimento. Um fêmur quebrado pouco acima do joelho esquerdo. Todas as evidências apontam para um acidente e para a biga como a causa provável. Nossa, isso tudo é incrível. Das profundezas do túmulo do rei Tucci aos campos do seu treinamento militar. Eu vi boatos de um assassinato silenciarem. E um mistério finalmente é resolvido.